quais são os pilares, então, do que eu estou dizendo para vocês? Primeira parte, o que é preciso, né? Então, vamos dizer assim, eu chamei de quatro pilares, quatro partes. A primeira é criar um ambiente. A segunda é entrar e definir o tema. A terceira é a condução da sessão em si. E a quarta é o final, encerramento, elaboração, tá? Então, são essas quatro partes. Vou falar cada uma delas. Primeira parte, criar o ambiente. Para você criar o ambiente, e aqui eu estou falando para vocês que esses pilares, de alguma forma, eles ajudam você a ter segurança da insegurança, sabe? Assim, ter segurança da incerteza, não insegurança, mas ter segurança dessa incerteza. Então, a partir do momento que você está, bom, estou entendendo que tem que criar um ambiente, que eu tenho que entender o tema, que eu vou conduzir a sessão e que eu vou encerrar, independente do caminho que você vai seguir aqui, né? Você tem noção desses quatro pilares que eles estão acontecendo na sessão. E você tem noção quando precisa encerrar algum deles, tá? Então, primeiro momento, criar o ambiente. Criar o ambiente é você reconhecer que tem uma pessoa na sua frente que é uma pessoa, não é um monstro, não é um ser estranho, não é, né? A gente tem esse medo de não sei o que essa pessoa vai pedir de mim, né? A tal da incerteza, assim, não sei o que essa pessoa vai querer de mim, não sei por onde ela vai, não sei. E a gente esquece que é um ser humano. A gente esquece que é uma pessoa que está lá, que agendou um horário e que quer olhar para algo, que quer trabalhar algo, né? E que está querendo e sabe que você vai ajudá-la. Alguém falou para ela, você mesma pode ter se vendido de alguma forma, ou você falou para ela, ou alguém falou para indicou, e aí mas assim, ela sabe que você vai ajudar. Então você esquece disso, e aí cria então esse olhar, esse medo, né, essa restrição. Então, quando você se conecta e fala assim, bom, é um ser humano que está passando por uma situação difícil e que está precisando de algum apoio, de alguma ajuda, de algum olhar, você vai, sabe, de alguma forma criando um ambiente mais acolhedor para ela e para você. E aí você pode conversar. Ah, de onde você veio? Já fez constelação alguma vez? Quem que te indicou para vir fazer constelação aqui comigo? Como que foi isso para você? Enfim, sabe? Você vai criando um ambiente para ela e para você. Tudo bem esse primeiro passo? Se tiverem dúvidas, lembrem de levantar a mãozinha aqui, que aí eu vejo vocês, e aí eu falo e a gente pode ir destrinchando um pouco mais, tá? O segundo pilar é o tema. Deixa eu só voltar uma coisa no primeiro. Não negligenciem o primeiro. O que eu estou trazendo aqui, que pode parecer de uma forma muito simples mesmo, né? Poxa, mas é claro que eu vou falar com a pessoa, mas é claro que eu vou receber a pessoa. Gente, eu vejo isso muitas vezes quando eu faço supervisão de atendimento, às vezes na oficina. Quem passou por oficina aqui como aluno sabe, tá tudo prontinho, a gente se sente, não, vai dar tudo certo. Chega na hora H, a gente atropela por conta do nosso medo, da nossa pressa, da nossa, sei lá, a gente nem sabe dizer direito, porque a gente atropela. Então, assim, por isso que eu vou separando as partes e vou falando para vocês isso, não negligenciem. Não negligenciem a primeira parte, que é a parte de receber, de criar um ambiente acolhedor. Não negligenciem a segunda, que é que eu vou entrar agora e falar agora sobre o tema. A segunda parte é a gente poder, então, entrando no segundo pilar aqui, é a gente poder entrar no tema. O que essa pessoa veio fazer? O que ela veio olhar? Então, às vezes, quando a gente se detém e faz um bom primeiro trabalho, no primeiro pilar, a gente entra no tema de maneira muito mais profunda, muito mais no essencial. Era isso que o Bert Hellinger falava, quando ele falava para a gente constelar o essencial. Então, a pessoa que às vezes vem querer constelar o relacionamento é a pontinha do iceberg. Tem muita coisa ali por trás.
Se a gente tem menos experiência, e voltando lá na pergunta da Silvana, quanto custa a sessão? Se você vai num constelador menos experiente, a pessoa quer constelar o relacionamento, você fica no relacionamento. Põe lá um bonequinho para ela, um bonequinho para o marido, namorado, ou sei lá, ou para o futuro. E aí você fica ali. Se a consteladora tem mais experiência, ela sabe que aquilo é a pontinha do iceberg, e aí ela vai conversar. Então, nesse segundo momento, é onde você vai fazer uma respiração, é onde você vai ouvir o tema, e você vai ver se aquele tema toca você, consteladora, né? Peraí, isso me diz algo? Ou me diz que não é bem isso? É a sua intuição também trabalhando, né? Por isso que eu acho que a constelação não é só técnica, e não é só intuição também. Porque também a gente pode se perder e falar, ah, não, eu vou sentir. Não, tem a técnica, tem toda a condução, mas tem um espaço para você trabalhar a sua intuição, que é a sua conexão com o outro. E aí, nesse momento, então, que você faz uma preparação, que você faz uma respiração, que você escuta a pessoa, você sente, ela fala o tema, aí você sente, fala, é um tema, é isso. Às vezes você sente que não tem nada a ver aquele tema. E aí, o que você faz? Você não vem com a sua arrogância, assim, pá, não é esse tema. Não, se pergunta mais. Às vezes a conversa, na verdade, na maioria das vezes, a conversa é quase como se você estivesse procurando a porta. Que porta que eu vou abrir? E aí você inicia a sessão. Então, esse segundo pilar é o pilar de vamos entender qual é o tema que trouxe essa pessoa aqui. É no conduzir a sessão, conforme eu vou conduzindo a sessão, eu vou sentindo que tem algumas coisas não ditas. Então, eu coloco o boneco, eu sinto que tem uma história ali por trás que não foi dita. Eu pergunto para a pessoa, escuta, aconteceu algo aqui? Ou se ele se lembra de alguma história. Quando eu coloco o boneco, como que você faz? Enfim, não dá para eu entrar em tanto detalhe aqui nesse terceiro pilar, porque se quer uma aula específica só para isso, e a gente pode fazê-la, se vocês quiserem, tá? Mas a gente vai conversando, então, com a pessoa ali sobre aquele atendimento, sobre a sessão, e vai acontecendo a sessão enquanto a gente fala, e aí a gente não fala muito mesmo, porque a gente vai no essencial. A partir daí, a gente sente que algo precisa ser dito, que não foi dito. E aí você fala, então, eu vejo você, ou eu queria ter sido vista na minha infância, ou, né, eu tenho medo de você, sei lá, o que surge ali, a gente sente que precisa ser dito e a gente fala. Esse é o atendimento. Se a gente está profundamente imersa naquele atendimento, conectada no campo, a gente sabe que ele vai, né, ter uma imagem inicial, ele se desenrola e chega numa imagem final. O Bert Hellinger chamava de imagem de solução. Chegamos numa imagem de solução. O Stefan Hausner fala de imagem de transformação. Chegamos em algo que é uma transformação que pode ser transformado. Enfim, mas tem algo que acontece aí nesse terceiro pilar, que é o atendimento, que é o decorrer da sessão em si. E aí, então, imersa no campo, mergulhada no campo, você sente que chegou nessa imagem final. Você sente que não tem mais passo para dar. Você sente que o campo não tem força para mexer mais nada, além daquilo que já foi mexido. A quarta parte, o quarto pilar, é uma etapa de encerramento, recomendações finais e elaboração. Também, assim como a primeira parte de preparar o ambiente, eu quero pedir para vocês não negligenciem essa quarta parte. Porque, beleza, acabou, você está bem, ok, tal, tchau. Não, a pessoa está com muito conteúdo. Então, você precisa colocar alguns pontos. Primeiro ponto final, a sessão encerrou. Gente, parece que não, mas o fato de você falar isso, a pessoa encerra aquele ciclo, e aí ela já sabe que tem um movimento dela agora, não é um movimento seu mais, ela se desconecta de você. Então você fala, vamos parar por aqui, a sessão encerrou aqui, ou eu não sinto que tem nada mais para a gente olhar, ou seja, você coloca um ponto final na sessão, né, na etapa anterior. Aí você tem que falar para ela algumas coisas. Olha, parece que foi tudo muito leve aqui, a gente foi falando, mexendo nos bonequinhos e tal, tudo foi fazendo sentido.
Mas na hora que a gente encerrar aqui, desligar essa chamada, ou que você vai sair aqui dessa porta, né, se for presencial, você vai começar a se dar conta de muitas coisas que aconteceram aqui, que ficaram na alma e que, tipo, aos poucos você vai absorvendo. Então, vai absorvendo. Saiba que é esse movimento normal, sabe? É como se tivesse ficado tudo em suspenso e daqui a pouco você vai sentindo e vai absorvendo. Respeite o seu tempo, respeita esse momento de absorver, sabe? Vai dando conta da maneira que for possível para você, desse movimento, e você vai vendo que né, ele vai encontrar o melhor lugar. Então, você pode falar isso para a pessoa, né? A pessoa já sai dali com, puxa, então não é, é normal, né? Isso que eu estou sentindo, que está tudo meio confuso. Tem algumas constelações que são tão profundas e mexem tanto com a pessoa que ela sai desnorteada. Ela sai mesmo, sabe, sem saber onde é a porta. Já aconteceu isso comigo. A pessoa fica meio assim, né? Por onde que eu entrei, onde é o elevador para descer, né? Na época que eu atendia, que era um prédio, a pessoa, sabe, sai desnorteada. Então, assim, vai passando isso para a pessoa, vai explicando, né? Claro que você vai acolhendo também.